Olá, amigos! Estamos de volta e desta vez para falar sobre a leitura deste livro, o livro A Raiz de Rejeição de Joyce Meyer. Um livro que falou profundamente comigo, um assunto de extrema importância, e por isso eu quis compartilhar com vocês, porque tudo aquilo que me faz bem, eu tenho uma necessidade de compartilhar com vocês, de contribuir na vida de vocês. Eu tenho certeza que este vídeo vai trazer luz à consciência de muitas pessoas que irão assistir e trazer cura, trazer libertação para tudo aquilo que vinha trazendo travas emocionais em função das raízes de rejeição plantadas lá na sua infância, ok? Então, eu vou começar falando então o que é a raiz de rejeição. A raiz de rejeição é uma ferida na nossa alma. Nós somos seres triunos. Nós possuímos um corpo, uma alma e um espírito, ok? Seres triunos. Nós cuidamos do nosso corpo através da alimentação, através das atividades físicas. Nós cuidamos do nosso espírito, meditando, orando, buscando a Deus. E pouco você vê as pessoas falando em buscar ajuda, em buscar cura para a nossa alma. Porque a nossa alma são as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso intelecto. E todas as emoções e crenças, tudo aquilo que tem de mais profundo está lá na nossa alma. Muitos sentimentos, muitas traves emocionais que carregamos lá na nossa infância estão lá na caixinha, lá no secreto. Mas estão adormecidos e estão lá e volta e meia de forma inconscientemente, você nem se dá conta, mas você está trazendo à tona e revivendo muitas vezes aquela dor lá do seu passado, lá da sua infância. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. A Joyce Meyer, autora do livro, ela fala que a dor emocional da rejeição é a dor mais forte que tem, é uma dor muito forte, muito dolorosa. Ela chega a dizer que não há pessoa que não carrega alguma ferida, alguma raiz de rejeição. Todos nós, de alguma forma, uns mais, outros menos, mas todos nós carregamos raízes de rejeição, ok? Mas aí você vai me perguntar, mas Liana, e como que é isso? Me explica mais. Como é que elas se formam, essas raízes de rejeição? Quando é que elas começam? Então a raiz de rejeição, ela é uma sementinha que ela começa a ser plantada ainda lá na nossa infância, ou melhor dizendo, ainda no ventre da nossa mãe, quando nós éramos feto ainda. Todas as emoções, todos aqueles sentimentos, as angústias, às vezes uma gravidez inesperada, que não foi planejada. Aí a mãe, ela fica angustiada, às vezes pensa ou tenta em abortar. Ali já é plantada uma sementinha de rejeição na alma do futuro ser, né? Por enquanto ainda é um feto. Durante o nascimento, às vezes o pai ou a mãe, ela espera uma criança, por exemplo, que nasce uma menina e nasce um menino. Então ali também vem aquele sentimento de rejeição, a sementinha da rejeição é plantada na criança. Durante a infância também várias sementes de rejeição vêm sendo plantadas na alma da criança. Por exemplo, aquela criança que nasce, que vive num ambiente disfuncional, onde ela ouve muitas brigas, discussões, ela presencia muitas vezes a saída de um dos pais de casa, ou a morte de um ou de ambos os pais. E como a criança, ela traz toda a culpa para si, porque ela ainda não tem uma percepção das coisas da vida, ela leva tudo como se a culpa fosse dela, e ela acredita que se ela fosse alguém melhor, o pai ou a mãe não estariam brigando, porque ela acha que a culpada é ela. Quando os pais brigam e deixam de dar aquela atenção que o filho necessita, que aquela criança necessita, ela entende. A forma que a mente dela interpreta é que ela não é bem-vinda naquele local, ou porque ela não é alguém aceita, porque se ela fosse, ela não estaria presenciando aquilo. Ela leva toda a culpa como se ela fosse quem estivesse provocando aquelas discussões. Então são N situações, por exemplo, uma criança que é adotada, ela se sente abandonada. Veja bem, todo ser humano, ele nasce para ser amado.
E tudo que vem ser o contrário do amor é rejeição. E a criança, ela interpreta a rejeição de diversas formas. Como eu falei, ela não tem uma percepção ainda correta das coisas, e a maneira como ela interpreta é a maneira como ela vê, como ela sente e como ela acredita que é a realidade. Então os pais que saem de casa para trabalhar e deixam a criança com a babá ou com algum cuidador, e ela se sente como se os pais estivessem abandonando ela. Então por isso que eu digo, não existe ninguém que não tenha algum tipo de raiz de rejeição. Uns mais e uns menos, mas todos nós carregamos algumas raízes de rejeição. Então, durante a infância é a fase onde mais raízes, sementinhas da rejeição são plantadas, mas também ao longo da nossa vida, mas principalmente, veja bem, desde o momento da concepção até os 12 anos de idade. É a fase onde a criança está mais suscetível, e ali são então plantadas as sementinhas de rejeição. E elas vão se sobrepondo, criando memórias, e memórias de dor, ok? Então veja bem, essa criança que não se sente amada, que não se sentiu aceita, ela vai carregar na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, sentimentos de rejeição. E esses sentimentos de rejeição, ela vai atrapalhar a vida dela, de uma forma geral, mas principalmente nos seus relacionamentos. Em todos os relacionamentos, principalmente nos relacionamentos amorosos. Por isso que nós vemos muitos casais com problemas, com conflitos, se separam, entram num novo relacionamento, os conflitos se repetem, há uma nova separação e assim por diante. É como um ciclo vicioso, porque a causa não é o seu cônjuge, não é o seu namorado, a causa está em você, na raiz de rejeição que precisa ser identificado e precisa ser curado. Caso ao contrário, você estará vivendo num ciclo, repetindo erros, vivendo uma vida infeliz e causando infelicidade na vida das pessoas à sua volta, ok? Então eu falei o que é a raiz de rejeição e aonde tudo isso inicia, que é ainda lá na fase intrauterina. Depois passa pela infância, durante toda a vida, mas principalmente até os 12 anos de idade. E quais são as manifestações na alma, então? Como eu falei que é uma ferida na alma. Então essa pessoa ela vai ter uma identidade distorcida. Veja bem, todos nós nascemos para ser vencedores, para ser um ser humano extraordinário, vitorioso, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que acontece, o que nos diferencia daquelas pessoas bem-sucedidas são essas raízes de rejeição. É a identidade distorcida. Porque essa pessoa, como ela se sente uma pessoa não amada, não aceita, ela vai se sentir com baixa autoestima, ela vai se sentir como uma pessoa não valorosa, com várias crenças limitantes, crenças que ela não é capaz, crenças que ela não merece tudo aquilo. E essas crenças é o que vem limitando. E essa inversão na identidade é o que mais a gente vê nos dias de hoje. Então, o objetivo aqui é que eu quero que vocês entendam que existe cura sim, existe cura. A cura da ferida da rejeição, ela tem que passar primeiro para identificar quais são os frutos, que eu já vou falar para você, quais são os frutos das pessoas que carregam a raiz de rejeição. Então ela vai identificar os frutos e ela vai passar por um processo de autoconhecimento e ela tem que resgatar, restaurar a identidade dessa pessoa que ela nasceu para ser, a identidade de um ser maravilhoso, da imagem e semelhança do Criador, da imagem e semelhança de Deus. Ok? Então, eu falei sobre o que é a rejeição, quando ela começa, como é que ela manifesta na alma, então que é uma inversão na identidade, na inversão nos valores, nas crenças limitantes, e quais são os frutos da raiz de rejeição. Veja bem, eu trago para vocês uma árvore, nós chamamos a metáfora da árvore. Veja bem, aqui nós temos então o solo, porque o que determina a qualidade dos frutos de uma árvore é o solo. E nós também, os nossos frutos vai depender de onde nós estamos plantados, aonde nós estamos inseridos. Se nós
fomos criados num ambiente hostil, onde havia gritos, discórdia, nós vamos, como eu falei anteriormente, num vídeo anterior, nós vamos desenvolver vícios emocionais ao longo da nossa vida e isso vai interferir, né, na nossa identidade. Nós vamos ter problemas sérios de relacionamentos, nos comportamentos e vamos ter uma vida disfuncional. Então veja bem, aqui nós temos a raiz da árvore. Aqui na raiz da árvore nós comparamos então a rejeição. O que é a rejeição? Então são todas aquelas sementinhas que foram plantadas na nossa infância, como por exemplo, a tentativa de aborto, a gravidez indesejada, criança nascida de sexo errado, como eu falei, o pai ou a mãe queria que a criança nascesse de um sexo e nasceu ao contrário. Todas aquelas questões que eu falei anteriormente, a morte ou separação de um dos pais, uma criança que nasce com problemas de saúde, ela necessita ficar hospitalizada por um longo período também, ela cria raiz de rejeição, porque ela não entende o porquê que ela está, por exemplo, numa CTI, numa incubadora, e ela se sente então abandonada, rejeitada, não amada. Conflitos no lar, a adoção, infidelidade no casamento, tudo isso que os filhos vivenciaram são sementinhas plantadas. Então, tudo isso seriam as raízes de rejeição. Aqui nós temos o tronco. O que vem a ser o tronco comparado com a nossa vida? São as nossas memórias, as memórias de dor que nós carregamos, aquela sobreposição de memórias, de acontecimentos de dor que nós desenvolvemos desde lá na vida intrauterina e ao longo da nossa infância. Então são as memórias de dor. E aqui nós temos então os frutos, vou aproximar mais um pouquinho, ó, os frutos podres, porque aqui existe uma raiz podre, uma raiz de rejeição é uma raiz podre. Uma raiz podre vai ter memórias de dor e frutos podres. O que são esses frutos podres? São os sentimentos tóxicos, todos os sintomas que as pessoas que possuem raiz, que carregam raiz de rejeição, elas apresentam ao longo da sua vida. Aqui eu coloquei vários, mas existe muito mais. Por exemplo, o medo. O medo é um sentimento que as pessoas que têm raiz de rejeição carregam, desenvolvem ao longo da sua vida. Medo de toda a espécie, medo de ser traída, medo de ser abandonada, medo da morte, medo de perder um filho, medo que ela não sabe explicar. A timidez, a vitimização, as pessoas que carregam raiz de rejeição, elas são muito tímidas e elas se vitimizam, elas murmuram, elas sempre acham que o problema está no outro, elas comentam muito do passado, são pessoas muito apegadas ao passado de dor. Elas têm uma autoimagem negativa, também pessoas com raiz de rejeição estão sempre na defensiva, elas não podem se sentir contrariadas, elas querem demonstrar que dominam a situação, mas estão sempre na defensiva, não pode se sentir contrariada, porque aquela contrariedade vai desencadear um gatilho lá da infância, quando ela se sentir contrariada e não se sentir amada, e vai gerar todo aquele sentimento de dor. Então, a autodefesa é um dos frutos da raiz de rejeição. A raiva, a depressão, sentimentos tóxicos, a amargura, o perfeccionismo também, as pessoas que têm mania de perfeição em tudo, elas desenvolvem esse perfeccionismo para serem aceitas, porque elas inconscientemente elas pensam que se elas não forem perfeitas, as pessoas não vão amá-las, porque elas já têm aquele sentimento na sua alma de rejeição. Elas são muito desconfiadas, elas são pessoas muito críticas, possuem muita insegurança, pessoas muito inseguras têm raiz de rejeição, elas são controladoras, elas possuem um coração muito endurecido e também elas carregam muitas desesperanças, elas não conseguem ter esperança no futuro, porque elas não conseguem sonhar com o futuro, elas estão ainda muito presas lá no passado. Outra coisa que é importante de trazer para vocês é que as pessoas que carregam raiz de rejeição, elas criam muros de proteção, muros invisíveis, mas que são reais, para se proteger, porque elas entendem que se elas já sentiram aquela dor, elas não querem mais sentir. Então, por exemplo, um relacionamento onde por exemplo, a mulher que foi traída pelo seu namorado,
né? E ela inconscientemente ou muitas vezes conscientemente ela afirma para ela mesma, ela faz um voto secreto para ela mesma: nunca mais eu vou confiar em homem nenhum. E aí vai passando o tempo, ela até esqueceu aquela traição, ela busca um novo relacionamento, muitas vezes até a pessoa certa aparece, ela inicia um relacionamento, mas como ela criou um voto secreto, e aquilo está lá no inconsciente dela, na mente consciente, ela fez um voto secreto que ela nunca mais iria confiar em homem nenhum. E aí o relacionamento começa a não ir para frente, ela começa inconscientemente, ela se auto-sabota e dá um fim no relacionamento. E aí muitas vezes essa pessoa ela se pergunta para ela mesma: mas o que eu tenho de errado? Por que nada dá certo para mim? É que lá no inconsciente dela, ela tem um muro que ela levantou em determinada época da vida, e este muro precisa ser quebrado, ok? Então um dos muros é o voto secreto. Reflita ali com você neste momento, você que está me assistindo. Qual é o muro que você tem levantado? Você tem feito algum voto secreto? Nunca mais eu vou confiar em ninguém. Nunca mais eu vou deixar ninguém se aproximar de mim. Nunca mais tal coisa. Nunca mais isso. Reflita comigo agora. Se você fez esse voto secreto, é hora de você quebrar. Faça uma oração em voz alta, declarando para você e para o mundo espiritual: eu quebro, eu decido, hoje eu decido quebrar este muro, este voto secreto que eu fiz em determinada época da minha vida. A partir de hoje eu sou livre. Se é que você está em busca de um relacionamento, você diz para você mesmo: eu sou livre para amar, eu me abro para o amor, eu me abro para a prosperidade, eu me abro para a abundância. E você verá a diferença na sua vida. Outro muro de proteção que as pessoas colocam para se proteger, muitas vezes é o fingimento. As pessoas colocam uma máscara para se proteger, para não mostrar o lado frágil, a dor que carregam. E ficam demonstrando que são fortes, que nada atinge, mas lá no seu interior, quando chegam em casa, muitas vezes, quando vão tirar a máscara, elas se dão conta de que realmente tem algo que não está certo, tem algo que precisa ser quebrado, é um sofrimento que não tem explicação, é um vazio no interior. Estas máscaras têm que ser retiradas. Então, amigos, eu quero que você reflita hoje, que você avalie como anda a sua vida, que você identifique qual é o fruto, ou quais são os frutos da rejeição, quais são as raízes de rejeição que você carrega ao longo da sua vida. Porque entenda, você foi feita para ser a imagem e semelhança do Criador, e o Criador é perfeito, e você é perfeito. Não tolere nada que não seja coisas boas na sua vida. Você foi feito para ser perfeito. Não tolere, você só vive aquilo que você tolera. O que é que você tem que deixar de tolerar na sua vida para que você seja uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível com resultados melhores? Então, existe cura? Existe cura para a raiz de rejeição. Em primeiro lugar, identifique que você é um ser humano frágil, com defeitos, porque todos nós somos, mas pare de se autocriticar. Para de criticar as pessoas, para de colocar a culpa em fulano, em beltrano, no pai ou na mãe. Todos nós somos os responsáveis pelos nossos resultados. E veja bem, aquilo que não te matou no passado te fez mais forte e te fez esse ser extraordinário que você é. Você não é o que te aconteceu. O passado não te define. Quem te define é Deus, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um ser humano incrível, que nasceu com dons e talentos para viver algo maior, para viver os propósitos que Deus sonhou para você. Então, identifique quais são esses sentimentos que não pertencem a você, não carregue o peso que não pertence a você. Busque ajuda, faça coaching. Busque uma intimidade, um relacionamento profundo e íntimo e verdadeiro com Deus. Peça a Ele que mostre quais são os frutos da rejeição, qual é a raiz que foi plantada, para que você venha arrancar esta raiz. Porque não adianta tratar os frutos podres, os sentimentos, as doenças, depressão, síndrome do pânico,
ansiedade, tristeza, fobias. Tem que arrancar a raiz daquilo que foi plantado lá no seu passado, na sua infância, talvez lá na sua gestação. Arranque aquilo, se auto-perdoe. Se perdoe pelos erros que você cometeu. Perdoe seu pai, sua mãe. Perdoe quem te magoou. O perdão é libertador. E seja livre. Seja livre. Busque, como eu falei, busque um relacionamento com Deus. Se aproxima de Deus e restaure a identidade desse ser humano incrível que você é. E com isso eu tenho certeza que você vai cumprir com os propósitos pelo qual você nasceu. Ok, amados? Eu espero ter contribuído com este vídeo na vida de vocês. Eu espero que este livro, assim como falou muito comigo, tenha falado com cada um de vocês. Eu me coloco à disposição caso vocês queiram saber mais. Entre em contato comigo e eu faço questão de te ajudar. Um grande beijo, Deus abençoe e até o próximo.